Fala galera, nós estamos começando hoje mais um episódio do SupraCast. Meu nome é Camila Gonçalves, apresentadora deste programa incrível, e hoje estou sem o meu parceiro Juninho aqui do meu lado, está de férias aproveitando. Aproveite bastante que nos próximos episódios já estaremos com ele aqui de novo. E hoje nós iremos falar sobre o marketing. Afinal, o marketing, ele é um gasto ou investimento para a empresa? Então, hoje trouxemos dois profissionais da área. Nós estamos aqui com o Jorge Assis e o Wallace Reis, e nós iremos falar um pouco sobre esse assunto que é tão pertinente no meio dos negócios e também na vida pessoal. Jorge, se apresenta para o pessoal aí de casa. Oi, tudo bem? Eu sou o Jorge Assis, eu trabalho aqui na Supranet, sou analista de pesquisa de mercado e desenvolvedor. Oi, pessoal. Prazer estar aqui no SupraCast. Eu sou o Wallace, gestor de marketing lá da Supranet, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o marketing, esse assunto que desperta o interesse de tanta gente. Pois é, então vamos começar aqui agora com um breve contexto histórico. O marketing, vocês sabem quando que ele surgiu? A partir de que momento que a gente já começou a falar sobre marketing aqui na Terra? Polêmico, né, Jorge? Muito bom que os dois olharam para mim. Muitas datas, né? Muitas datas aí, mas o Jorge vai falar um pouco pra gente. Tem várias escolas de pensamento sobre isso, né? A mais comum é que depois que surgiu a prensa, e aí, portanto, a imprensa também, surgiu a necessidade de se criar a publicidade, né? Eu e o Wallace até já conversamos em outro momento sobre isso, que publicidade e marketing estão relacionados, mas não são necessariamente a mesma coisa. Mas ali já começavam a existir os primeiros meios de comunicação em massa para que as empresas pudessem se posicionar. Então é mais ou menos ali é, pós-revolução industrial e tal. E depois pós-Segunda Guerra Mundial começa a ficar muito forte isso com o desenvolvimento econômico. E aí veio Plano Marshall, né, dos Estados Unidos, e aí uma expansão econômica mundial que começou a ficar muito forte, e também nesse período começaram a surgir as grandes empresas, os conglomerados e tal. E aí, nesse contexto, começou a se desenvolver o marketing. E o marketing ele vem mudando cada vez mais, né? Por isso que eu disse que é um pouco polêmico assim, porque tem várias datas, mas o marketing com o passar dos anos ele vem sofrendo essas transformações, sofre até hoje, né? E aí cabe a todas as empresas e os profissionais da área conseguirem acompanhar essas mudanças aí. Então ele é bem dinâmico mesmo. Então não tem nenhuma definição assim certa do que é marketing, né? Verdade. E já que você chegou a tocar nesse ponto de empresa, uma pergunta assim pertinente. Uma empresa, ela sobrevive ou não sem o marketing? Olha, nos tempos de hoje, sendo bem sincero, não. Ela não consegue sobreviver, porque hoje a gente vive um mercado muito saturado, com muita oferta, muita demanda de muitas empresas. Consequentemente, também uma oferta muito grande de mão de obra de marketing, né? Tem surgido novos profissionais aí dentro do mercado. E com isso, muitas empresas criaram essa consciência, né, de que se deve investir em marketing. Então, assim, hoje quem não investe em marketing dificilmente vai sobreviver. Quem não investe em marketing não se destaca, né? É um Exatamente. fato. É um ponto. Exatamente. Você São não, dados, né, Jô? você não vai ser lembrado se você não for visto. É o dito popular, né? Exatamente, Verdade. E exatamente. assim, a gente precisa também dizer que a partir do momento que a empresa ela está no mercado, ela está se posicionando no mercado, ela precisa manter esse investimento em marketing para manter o ritmo. Essa análise e aí, de novo, são os dados, essa análise de ritmo de crescimento é uma métrica muito importante para a empresa saber o quanto ela está com o pé no acelerador. Porque em alguns momentos esse ritmo de expansão ele vai variar, seja por um corte de gasto para fazer um outro investimento em outra área. Mas assim, essa métrica de ritmo de crescimento é muito importante. E sem um investimento em marketing, é impossível a empresa crescer. É impossível a empresa crescer. O Jorge tocou num assunto que é muito importante aí, né? Hoje a gente vê alguns comportamentos do mercado, principalmente dentro de algumas empresas, né? Onde que a forma com que o marketing é tratado é muito naquele achismo, né? Olha, eu acho que eu vou para esse caminho aqui, eu acho que eu vou para esse daqui. E assim, não é surpresa, mas isso é muito comum na verdade,
né? E aí, quando você tem essa consciência de trabalhar um marketing mais orientado para dados, né? Tanto que hoje surge essa necessidade de você ter dentro do setor de marketing da sua empresa um profissional para ter essa tratativa desses dados, sabe? Você tem ali todas as métricas, você tem ali todos os indicadores para você tomar as melhores decisões. Então, assim, pode acontecer muito de uma empresa ali onde que ela é tratada muito nesse achismo, né? Aí o seu concorrente lá de mercado solta uma campanha. Aí você já fica assustado, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Aí você começa a fazer loucura, mete os pés pelas mãos, gasta muito dinheiro à toa, né? E a chance de dar errado é muito grande. Agora, quando tem uma empresa que ela é orientada a dados e que ela sabe o que está fazendo, ela fica calma, ela sabe qual que é o momento certo para ela agir. Então, assim, hoje, dados, mais do que nunca, né? Assim, é uma fonte de ouro dentro de uma empresa mesmo. Essa necessidade, justificando meu emprego, É essa porque, na necessidade. verdade, é uma dúvida que cabe assim a todos nós ali que vê o Jorge pela empresa. Afinal, o que o Jorge faz na Supranet? Ele é analista de dados. Mas o que que você faz? Que dados você analisa? Então, esse é meu segredo, eu não falo. Brincadeira. Tô brincando, não. Jorge, cuidado com o que você vai falar, tá? Não, tô Cuidado. brincando, gente, é brincadeira. Imagina o seguinte, a gente está numa sociedade hoje que ela sofre uma grande quantidade de estímulos. A gente deixa rastros em todos os lugares hoje em dia. As fotos que a gente tira nos telefones hoje, elas estão repletas de dados. E aí começou-se a criar esse movimento de Big Data, que são grandes porções de dados. E esses dados eles começaram a ficar um pouco desorganizados. E aí você precisa de um analista de dados para saber quais dados colher, quais dados não colher e como você vai tratar esses dados. Então, por exemplo, bom, todo mundo sabe, isso é estatística, o IBGE libera as pesquisas e os dados. O censo, né? Isso, mas não só o censo, ele tem outras Das fontes. fontes. Estou usando o IBGE porque é o exemplo mais comum, você não precisa de uma... Porque muitas empresas fazem isso também, trazem esse terceirizado para fazer pesquisa e tal. Estou usando o IBGE porque é um exemplo. Qualquer pessoa pode entrar no site do IBGE e consultar as pesquisas. Você começa a notar comportamentos das pessoas a partir desses dados. Só que para fazer isso, você precisa determinar primeiro quais dados são úteis para a sua empresa, para o contexto da sua empresa. Porque às vezes a sua empresa ela está, por exemplo, no digital. Então você não vai valorizar tanto dados geográficos se você entrega, por exemplo, um produto digital, um serviço digital. Vou te dar um exemplo, Netflix. Por que que os dados geográficos são importantes para a Netflix? Para a participação de mercado dela naquele lugar, em relação aos concorrentes. Mas para a expansão, por exemplo, não é interessante. Para uma empresa de telecomunicações, por exemplo, já é um dado um pouco mais interessante. A gente pesquisar aquele lugar. Porque aí então uma operação que seria uma operação de risco, por exemplo, um projeto de expansão, a gente consegue a JorgeNet, por exemplo, a minha telecom. Acabamos de criar ela, tá, gente? A JorgeNet, ela vai... Muito bom, cara. A JorgeNet, ela tem um projeto de expansão. Então, como que eu vou fazer? Isso é uma operação de risco. Não existe nenhuma... Eu posso ter o melhor marketing do mundo, tá? Como que eu vou garantir o meu sucesso ali? Você vai diminuir o risco dessa operação. Então, o que que eu vou fazer? Naquele local ali, eu vou pesquisar qual que é, por exemplo, a renda familiar naquele lugar. Qual que é o índice de desenvolvimento humano? Quantas pessoas estão naquele local? Estou dando um exemplo grosseiro aqui, Sim. tá, gente? Mas a população do local, por exemplo. O quanto essa população cresce por ano? Qual a porcentagem dessa população que está na população ativa? Maior que os 18 anos, com mais poder aquisitivo e tal. Então, ali uma lista que você teria, por exemplo, de 12 cidades, começa a virar uma ou duas. E aí você começa a analisar o mercado daquelas cidades. O que os meus concorrentes usam nessas cidades? O que eu tenho de dados públicos, tá? Dados públicos dos meus concorrentes, né? Dados que estão na internet, enfim, para a gente conseguir comparar e analisar. E aí depois eu vou colher os dados da JorgeNet e vou comparar com eles para então o CEO poder tomar uma decisão. Entendeu? Para ele não precisar tomar uma decisão puramente emocional.
E aqui na Supra, vou usar um pouquinho de demagogia, um pouquinho de puxa-saquismo. O Douglas, que é o nosso CEO, ele é um cara que, assim, ele confia muito nos dados. Ele não gosta de trabalhar no achismo. E isso é uma coisa que, para mim, é Crucial, né? fenomenal, assim. Eu falar com ele, olha, Douglas, isso aqui pode não ser a melhor decisão. E ele olhar e falar, realmente. A gente estava conversando sobre isso. Ele poderia ser o tipo de pessoa que falasse, cara, não é assim. Eu quero fazer porque eu quero fazer, porque é a minha empresa e ponto. E ele entende que não é assim que a banda toca. Entendeu? Exatamente. Cara, é um fator, assim, que é muito importante a gente entender qual que é o momento da empresa também, né? Porque de repente a empresa ela está sendo preparada ali para entrar dentro de um mercado novo, né? Para ela crescer, né? Ou de repente ela está sendo preparada para uma venda futura, né? E isso vai mudar muito qual que é o jogo de marketing da empresa. Vamos supor, dentro de um projeto ali onde que você está preparando a sua empresa para ser vendida lá no futuro, você trabalha de uma forma mais agressiva, mais oferta, tudo mais para colocar o máximo de clientes para dentro ali, porque isso vai afetar no valuation da sua empresa, né? Ou se você quer ter esse crescimento mais consistente, mais consciente, né? Você trabalha de uma forma mais consciente lá no marketing, né? Porque é o que vai fazer mais sentido para você e é o que vai causar menos danos no futuro para sua empresa. Então tudo depende muito do momento ali da sua empresa e o que você espera dela do futuro, né? Ah, e só um detalhezinho assim que eu acho que é um problema comum de muita gente, de muitas empresas e de muitos profissionais, né? O marketing, ele é inimigo do imediatismo. Ele é inimigo. E, assim, e é uma consciência que muitos empresários têm que tomar hoje, sabe? Porque hoje a gente vê muitos empresários que reclamam muito desse mercado nosso, né? Fala, mas por que fulano de tal é ruim de serviço? Mas porque não deu certo com tal empresa, tal Mas empresa? baseado em quê, né? Quando você vai ver, o cara já passou por 15 empresas diferentes, entendeu? Será que o problema mesmo tipo assim, são das pessoas ou é dessa empresa? Então, assim, o marketing, ele é inimigo do imediatismo. Mas por que que ele é inimigo do imediatismo? A Porque, gente não faz, por exemplo, vamos supor, né? Fiz uma campanha aqui hoje, mas essa campanha ela foi pensada hoje, ela foi planejada hoje, foi desenvolvida hoje, ou é por que que o marketing não é imediatista? Porque o resultado demora a vir, ou porque para essa campanha hoje estar ativa e dar resultado, tem todo um processo que demora por trás. Por que que seria? porque tudo que você faz hoje tem um impacto lá na frente, né? Vamos supor, voltando, né? Se você cria ali uma oferta muito agressiva para colocar muito cliente para dentro, pode ser que a qualidade desse cliente não é tão boa, né? E isso vai ter um impacto muito grande no LTV da sua empresa. Então, esse cliente pode sair da sua empresa antes mesmo dele começar a se pagar, entendeu? Então, assim, e mais uma vez, muitas vezes nós pensamos que o marketing é só uma campanha que a gente solta lá na rua e que pronto, acabou, né? Mas o marketing também, ele caminha dentro da empresa. Quando você cria toda essa jornada do cliente dentro da sua empresa para você conseguir sustentar e manter esse cliente dentro da empresa. Por isso que eu digo que o marketing ele não é imediatista, entendeu? Ele é tratado a todo momento e muitas das vezes, na maioria das vezes, pensado no longo prazo. Ô, Wallace, acho que é importante você elaborar um pouquinho mais sobre o que é o LTV. Porque você só soltou, assim, é importante para LTV. É. Bom, explica para o Pode pessoal falar. de casa o que é LTV. É Olha, o lifetime lifetime value. value. Isso. É o tempo que seu cliente fica com você. Exatamente. Quanto que aquele cliente traz para você ao longo do tempo. Entendi. Entendeu? E quanto tempo ele está com você. Então, Exatamente. para a gente entender isso, é importante a gente considerar que essa métrica, ela determina a qualidade do seu cliente. Se Exatamente. você souber de antemão, ou pelo menos você tem uma ideia de antemão, que o cliente B vai ficar com você por 20 anos e o cliente A vai ficar 3 meses, qual cliente você quer colocar para dentro? Cliente. Exatamente. Entendeu? Por isso que o marketing deve ser muito, hoje, mais do que nunca, tratado com dados mesmo, né? Por Isso não é exemplo, 100% previsível, tá? Mas Dá para ter uma ideia. a gente consegue, a gente formula algumas hipóteses e tenta confirmar ou negar elas com dados, com dados, entendeu? isso, exatamente. Isso você percebe muito, vamos supor, dentro de
um provedor, por exemplo, você vê qual que é o perfil do seu cliente que tem mais qualidade, ali, né? Que é o cliente que paga sempre em dia, que é o que está há mais tempo dentro lá da base, e qual que é o perfil de cliente também que tem maior índice de cancelamento, né? E isso também vai nos indicar qual é a região que você vai atacar mais, porque de repente você tem uma, uma região ali que ela é mais inadimplente, né? E aí de repente não é tão interessante para você, porque nisso aí você vai ter um impacto muito grande lá no futuro, né? E assim, voltando um pouco nesse LTV lá do cliente, né? Por que que os dados eles são importantes nesse momento? Para você saber também qual que é o seu ticket médio. Isso vai mostrar quando que esse cliente vai começar a se pagar. Será que são em 12 meses, 13 meses, 14 meses, entendeu? E aí, com isso, você monta toda a sua projeção ali. Aqui a gente pode ver, pelo início da nossa conversa, que o marketing ele é muito mais do que só venda de curso online, um Muito simples mais. post no Gente, Instagram. ó, O buraco é muito mais marketing não embaixo. é tráfego, marketing não é post, marketing, cara, marketing é um mar imenso de várias coisas e hoje, cada vez mais, nós temos novas ferramentas que estão aí para nos ajudar, entendeu? E ele é um braço, sim, de várias coisas mesmo. E o marketing, ele é muito aliado também da publicidade, do branding. Então, assim, esse conjunto de ferramentas, assim, consegue deixar uma empresa muito bem estruturada e muito bem posicionada no mercado. Afinal, tem alguma definição do que é marketing? Olha, se eu A fosse. pergunta Lançou de a um bomba e milhão de saiu. reais. Olha, eu não vou me arriscar a dar uma definição, mas eu vou tratar o marketing para mim com O duas que é o marketing para o palavras. Wallace Reis? Consciência e constância. Eu defino nessas duas palavras. E para você, Jorge? Para mim, o marketing. É dados. Não, mas o marketing, ele, para mim, ele não é uma coisa que foi criada, ele foi descoberto. Descoberta. Tem essa discussão de que a gente descobriu a matemática, de que a gente não criou a matemática, a gente descobriu a matemática. Ela já existia e a gente está cada dia mais descobrindo um pouco mais sobre ela. O marketing da mesma forma. Por quê? Porque você, a vida inteira, desde que você nasceu, alguém está querendo te vender alguma coisa. Quando a gente é criança, alguém quer vender alguma coisa para os nossos pais. Verdade? Quando a gente é adolescente, alguém está tentando convencer a gente de que daqui a pouco a gente vai ter um poder aquisitivo para comprar coisas um pouco melhores. A adolescência é aquele período um pouco de transição. Aí você se torna adulto. E aí você agora começa a pensar em comprar um carro, em talvez financiar uma casa, em fazer seus primeiros investimentos, enfim. Você começa a ter problemas de gente grande. Mas assim, a vida inteira tem alguém tentando vender alguma coisa pra gente. Da mesma forma, quem já trabalhou com comércio, quem já, enfim, já trabalha, sabe que a venda é o que impulsiona. Então, se a venda é o que impulsiona, não dá para ficar sem marketing. A partir do momento que seu primeiro cliente estava ali e que você conseguiu atrair ele, porque você estava falando mais alto, talvez, é marketing. É o estudo ali do mercado, entendeu? É tudo que envolve aquilo ali. E se o mercado está ali, esse estudo de mercado pode ter começado muito antes do que a gente imagina. Desde os primórdios dos tempos já existiam negociações, então já tinha Já marketing. existiu o Já marketing. existia o Ainda que marketing. não fosse definido como Definido o marketing, nome, né? mas o Entendeu? comportamento sempre existiu. É o comportamento, é Sempre Verdade. isso. existiu. É o É, comportamento. assim, e esse comportamento de marketing também está ligado não só para fins comerciais, né? O tempo todo a gente está fazendo marketing. Dentro da nossa família a gente está fazendo marketing. Dentro dos nossos relacionamentos. A gente está fazendo. Então, assim, ele é um comportamento. A todo momento nós estamos ou nos vendendo de certa forma, ou alguém está vendendo algo pra gente. E Isso. comprando também. E Isso é comprando. importante. A gente compra ideias também. Verdade. A gente compra ideias, a gente. Eu não vou falar. É forte falar que a gente compra pessoas, mas não é isso. A gente compra, assim. Quando eu falo a gente compra. A gente fala. Quando eu falo a gente compra pessoas, a gente compra, por exemplo, a gente é atraído pela personalidade pessoa A ou B. Então, assim, a gente. De novo, a gente compra a ideia da pessoa para nós, entendeu? Como que você define que uma pessoa é querida para você? Você tem que conhecer ela primeiro. Como que você conheceu ela? Ela precisa ali fazer um marketing dela mesma. É o marketing pessoal, é. E como que
Tem um marketing empresarial e tem um marketing pessoal também. Como que a pessoa que... Porque hoje, por exemplo, se você entrar no Instagram, tem lá a pessoa que tem um Instagram todo bonitinho e ela é dentista. Qual o problema? Não, mas Defina- porque ela não defina trabalha bonitinho. com a internet. Camila, defina bonitinho. Porque tem aquele feed bonito, foto profissional, organizado. Organizado. Ele E entra qual o no problema da pessoa ser dentista? É porque a minha amiga, ela formou agora em odonto, Ah, e eu ah. tô com isso na cabeça. Ela tá falando que ela tem muita dificuldade de se mostrar no Instagram, de ter que aparecer. Ela tá assim, não, Camila, daqui uns dias eu vou ser obrigada a fazer stories, porque o meu cliente, ele vai entrar no Instagram, ele vai pesquisar um dentista, vai aparecer o meu perfil, que não vai ter foto nenhuma, vai ter só o meu perfil pessoal, e vai ter o perfil da minha concorrente, que tá super impecável. Então, hoje, eu acredito que todos os profissionais, eles se viram forçados a ter esse marketing pessoal bem desenvolvido, Saber se posicionar, saber né? se posicionar para poder se vender, de certa forma, vender o seu produto. Porque antes era, sei lá, propaganda na rádio, propaganda na TV, e hoje eu acho que o Hoje Instagram tá virou um tudo na site de palma da mão, né? busca. É, a pessoa já está ali com o telefone na mão, querendo saber. E julgar, às vezes, pela aparência, pelo seu feed estar organizado ou não, em qual dentista eu vou. Não pensar, às vezes, nem na formação da pessoa. Uhum. Agora vamos pensar o seguinte: se ela tá fazendo tudo isso, tá tendo dificuldade, o que aconteceu aí? E aí a gente já começa a pensar que talvez a resposta não seja fazer igual aos outros. Exatamente. Não sei quem é sua amiga, não conheço. Exatamente. Não tô dizendo que ela tá fazendo coisa certa ou errada, mas assim, talvez ela tenha que analisar o público dela. Quem são os pacientes que ela atende? Qual que é o perfil deles? Qual que Qual é que é a o média de comportamento desse idade? público? Qual que é o comportamento dele, exato? O que que eles gostam, o que que eles não gostam? Será que feed faz mais sentido para esse público? Será que story faz mais sentido para esse público? Entendeu? Será que esse público está no Instagram também? Será que esse público está lá no Instagram? Entendeu? Vamos supor que ela é uma dentista, gente, e eu não sei se tem essa segmentação, tá? Uma dentista focada em prótese dentária, que aí você percebe que muitas das vezes, majoritariamente, é um público lá da terceira idade, né? Será Mas que é um aí público que está presente ali? você tá falando empiricamente, né? Você tá só jogando uma hipótese. Isso, Isso. exatamente, Entendi. exatamente. Então, assim, será que esse público tá lá no Instagram mesmo? Sabe? Então, assim, o primeiro passo para você conseguir se posicionar é entender para quem você vai se posicionar. Entendeu? E muitas das vezes a gente tem que deixar de olhar para nós mesmos, os nossos gostos, né? Porque eu, Wallace, pessoa, tenho meus gostos pessoais, particulares. Eu posso achar que eu tenho um feed muito organizado, com mosaico e tudo mais, é lindo. Mas será que para o meu público de Wallace profissional isso faz sentido? Então, assim, a primeira análise que ela tem que fazer, né, é para quem ela vai se posicionar, né? Quem que ela quer atingir, para quem ela vai comunicar. E isso aí vai nortear todo o resto ali, toda essa construção da imagem pessoal dela ali. Claro que posteriormente vai entrar muito também do DNA da pessoa, né? Hoje nós falamos muito do DNA da marca da pessoa, que são as características ali, sabe? Então, assim, mas o primeiro passo é saber para quem ela vai se posicionar. E aí, será que faz sentido eu estar lá no Instagram de uma forma? Será que faz mais sentido eu estar na rádio, por exemplo? Que muita gente trata hoje a rádio como um veículo arcaico, né? Mas para alguns públicos, de repente, faça mais sentido. A minha mãe, ela tem Instagram. Minha mãe tem 61 anos, vamos dar um contexto. Ela tem Instagram, mas ela só usa para ver os vídeos que eu posto e ela vai lá e comenta. E a única coisa que ela sabe fazer é isso. Mas rádio lá em casa é da hora que ela acorda até a hora da novela, porque aí também não dá para ter Com os dois. certeza, a sua mãe seria uma pessoa influenciada por alguma propaganda na rádio, Sim. né? Já que ela tem Ela praticamente esse não hábito usa o de Instagram. consumir muito. E hoje, essa variedade de plataformas também nos traz essas possibilidades, né? De repente tem um público que é mais interessante você ter um ataque maior lá no TikTok, né? De repente tem outro público que é lá que é em vídeo lá no YouTube, sabe? Então assim, hoje nós temos muitas ferramentas nas nossas mãos que nos possibilita sermos mais assertivos ali na nossa comunicação. Só pegando seu gancho aqui, tá? Você tem todas essas possibilidades. E eu te falo,
Provavelmente sua amiga já tem a resposta na mão dela, mas ela não sabe onde olhar, porque as possibilidades são muitas. É isso que eu ia falar agora. Tem todas as possibilidades, mas pra onde ir, Como né? que ela vai se orientar? Aí que ela precisa de um profissional. E é por isso, empresas, que é bom ter profissionais de marketing para você saber onde olhar. Porque ela pode ter toda a capacitação possível, mas se ninguém conhecer ela, como que ela vai chegar? Quem não é Sim, visto não é mas de lembrado, repente né? ela já tem, pelos próprios insights do Instagram, ela consegue ver quem é o público seguidor dela. E Verdade. aí ela pode comparar esses dados. Vou dar um exemplo, vou usar ela de exemplo aqui. Me perdoa, amiga da Camila. Amiga dentista, vai. Amiga dentista, é o nome do consultório, amiga É, Amiga dentista. amiga dentista. dentista. Já deve ter um escritório desculpa, um consultório com esse nome. Cara, só dando ideia de nome aí pra escritório, pra Se já existia, consultório de odontologia. Amiga dentista. se já existia, eu peço desculpas aqui, não sabia da existência de Odontopediatria. vocês, tá? Mas vamos lá, o amiga dentista. Ela vai ter uma lista de clientes. Então ela vai ter os dados desses clientes. Data de nascimento, enfim, porque é o consultório dela. Ela vai ter o cadastro de todo mundo ali. Por que então que ela não compara isso com o Instagram para saber se as pessoas que seguem ela batem com a descrição de quem é, de quem são os pacientes dela? Porque se ela está atendendo uma faixa etária diferente, como poder aquisitivo, essa questão de poder aquisitivo é um pouco mais complicado, mas assim, se ela está atendendo uma faixa etária diferente, ou majoritariamente um gênero diferente, como que ela vai identificar isso? Ela compara esses dois dados e a resposta vai estar ali. Palma E da mão aí dela. cabe a ela ter esse discernimento de, não, beleza, estou vendo a resposta, preciso me reposicionar. E aí tomar a atitude de se reposicionar exige largar a teimosia empresarial. Isso. E isso é difícil. Demais. O que que seria a teimosia empresarial? É você saber que tem alguma coisa errada e insistir nela. E até as próprias crenças também, lá Sim. do empresário, né? É por isso que existem missão, visão e valores da empresa. Vai muito dos fundadores, tem muito deles ali, DNA de cada um, né? mas é importante estabelecer que aquilo ali são os valores da empresa. Entendeu? E todos esses dados aí, né? Voltando à sua amiga dentista, né? Só pra gente Amiga encerrar dentista é o nome do consultório, esse tá? assunto, né? Isso. Todos esses dados, todos esses insights, né? Vão ter um impacto em todas as frentes dela ali. Como que ela vai se comunicar? Qual que é o tom de voz ali dela, sabe? Qual que é o tipo de elemento gráfico que ela vai utilizar para chegar nas pessoas? Porque isso também é norteado por dados, né? Uma vez que você compreende que o seu público é um público jovem, por exemplo, né? E aí logo você tem que ter essa linguagem um pouco mais jovem, não faz sentido você ter ali uma linha de comunicação antiquada, né? Uma vez que você compreende também que o seu público é um público mais maduro, mais sério, mais sóbrio, não faz sentido você ter uma linguagem de comunicação mais descontraída. Então, assim, isso tem um impacto em todas as suas frentes ali de comunicação, desde o seu tom de voz, até da parte gráfica também, quais os canais que você vai utilizar para chegar nessas pessoas. Por isso que eu digo, gente, marketing não é achismo, marketing não é gosto pessoal. Marketing é dados, né? São Às dados. vezes o amiga dentista, às vezes o amiga dentista, o consultório mais famoso da região, tadinha, a gente pegou ela e tá Tadinho. Desculpa, Isadora. Aula para Isadora. Vamos para talvez cima. ela É. está replicando um comportamento do concorrente, pensando, não, se funcionou para o meu concorrente, tem que funcionar para mim. E não é bem por aí. Melhor do que você saber o que funcionou para o seu concorrente é saber por que funcionou para ele. Exatamente. O que faz ele vender. E E se de fato normalmente é funcionou, essa. né? E se de fato funcionou. Porque a gente volta naquele assunto nosso de minutos atrás. Será que ele está colocando o cliente bom lá dentro? Será que a empresa dele está se pagando? Será Não, que e um a pouco operação mais. dele é sustentável? Entendeu? Porque vender muito, né? Tipo assim, ter muito volume, não é sinal de que sua empresa está no verde. E ainda antes, às vezes você se encantou pelo que o concorrente fez, você gostaria de você ter feito, mas aquilo também não é eficaz para ele. E você consegue perceber isso mesmo sem ter acesso aos dados que são
sigilosos, né? Daquela empresa. Às vezes você consegue perceber, poxa, achei legal pra caramba. E aí cria-se esse sentimento esse sentimento ruim de que não posso admirar uma coisa que um concorrente fez. Às vezes você queria que a ideia tivesse sido sua. Faz Entendeu? sentido. E você não pode permitir que sua tomada de decisão seja poluída principalmente por um conflito emocional interno seu. Principalmente. Entendeu? Até o fato de você levar muito isso pra você. O amiga dentista é muito. Fica parecendo que a gente tá dizendo que as empresas são rancorosas. E não é isso. Às vezes você admirou uma coisa que seu concorrente fez e você nem se deu ideia de que aquilo você nem se tocou que é aquilo que você pensa, que é aquilo que você sente. E aí, como consequência, a sua empresa vai ficar desconexa também. Entendeu? Então tudo a gente tem que ter o cuidado de saber, não. Isso aqui sou eu, Jorge, pessoa física. Como é que é o nome dela? Isadora? Isadora. Isso aqui sou eu, Isadora. E isso aqui é o consultório amiga dentista. Entendeu? Tem que saber separar, né? E isso. Também não tô dizendo, pelo amor de Deus, não tô dizendo que você. Falei que ela é rancorosa. Não sei o quê. Eu tô formulando hipóteses, pode ser que seja. Se não é seu caso, pode ficar tranquila, tá? Mas é por aí, assim. São os casos. A gente pegou ela como exemplo, mas são os casos mais comuns, né? Sim. E uma coisa que você falou sobre a empresa saber se posicionar, saber o tom de voz, saber o que quer mostrar. Hoje em dia eu reparo que tem muitas empresas buscando esse marketing mais humanizado, né? Em vez de buscar somente atores renomados, buscam pessoas anônimas de diversos tipos e para poder fazer uma campanha que antigamente seria somente voltado para a atriz da Globo. Por que que teve essa mudança? Não foi repentina, mas hoje eu vejo muito isso de que o marketing humanizado, de pessoas para pessoas, muito nesse estilo de tendência. Eu acho que isso já é um comportamento que já vem acontecendo com o passar dos anos, né? Se nós formos voltar lá atrás, quando deu início a esse mercado de blogueiros, por exemplo, né? Antes, né, era mais interessante você ver foto bonita de um prato bonito dentro de um lugar maravilhoso lá em Dubai, entendeu? Esse era, assim, a definição de um blogger, assim, naquela época, né? Então, Antes ainda tinha o blogger, que era o cara que o blog, escrevia sobre escritor, artigos de moda. escritor, E aí exatamente. essas pessoas começaram a migrar para as redes sociais um pouco mais visuais, por exemplo, o YouTube, por exemplo, o Instagram, e aí virou vlogger. Virou E aí vlogger, voltou no Instagram a ser blogger. E a ser aí, blogger, e aí que hoje são os influencers, né? Mas assim, lá atrás, né, o que era interessante para quem é influencer era mostrar de repente uma vida que não é real, né? E com o passar do tempo, com esse passar dos anos, as pessoas foram tendo esse acesso mais fácil também, né? E aí o que antes era o artificial, né? Se tornou o real mais interessante hoje. Hoje, por exemplo, o que atrai muita gente é a mãe que mostra a vida real dela dentro de casa. Cara, isso há anos sim. atrás seria taxado como brega, E como algo as feio. empresas conseguem vender Exatamente. E aí, assim. exatamente. E aí o seguinte, por isso que muitas das vezes quem que dita essa cadência e a ordem do mercado é o público consumidor. Porque o comportamento dele vai mudando, os interesses vão mudando, sabe? Então, assim, as empresas foram notando que era mais interessante trazer pessoas reais de um mundo real, né, do que pensar em algo muito vislumbrado, em algo muito surreal. Inalcançável, né? Acabava Exatamente, que a gente tinha exatamente. isso na E essa cabeça. vida artificial de antes, tipo assim, que era algo surpreendente antes, hoje virou um negócio chato, né? Hoje tem uma tendência das pessoas até a ignorarem isso, né? Desconfiarem. Exatamente. E é isso mesmo. Isso tá perfeito E demais. desconfiar A disso, gente entendeu? desconfia da nossa vida, não vai desconfiar do que a gente vê no Instagram. Cara, Verdade. assim, e tem uma frase que eu acho ela, assim, muito bacana, que é a imperfeição conecta, A sabe? imperfeição conecta. Sim. Então, assim, aquilo que é imperfeito gera conexão. Você sente mais empatia pela imperfeição, pela vida real,
né? Por isso que muitas empresas hoje têm esse comportamento de repente, valorizar mais os colaboradores ali, colocando eles dentro da comunicação da empresa, né? Trazendo eles para os pontos de contato da empresa, colocando lá no outdoor, dentro de uma campanha, dentro de um vídeo, né? Então, assim, os porta-vozes da empresa passou a ser os colaboradores e não uma contratação global, como você mencionou. Temos aqui a própria Camila, a Bárbara, que está aqui nos bastidores, né? Então, acho que esse marketing, essa comunicação mais humanizada, né, ela partiu muito desse princípio. E pessoas precisam de pessoas, né, o tempo inteiro. Não, isso é muito real. Quando você citou o exemplo da mãe, eu mesma não sou mãe, não tenho planos de ser mãe nem tão cedo, mas eu adoro seguir Instagram de mães que mostram a rotina, montando marmitinha para o filho ir para a escola. E ali ela acaba recebendo algum produto para fazer publi, que é direcionado para cozinha, para o dia a dia, para moda casa, e eu vou lá e compro. Eu vou lá e sigo a marca. Você citou um negócio aí que eu ia comentar, né? Essa mudança de comportamento foi tão grandiosa que muitas pessoas mudaram de vida com isso também. Então, assim, Sim. antes quem ficava rico era quem fazia coisas mirabolantes, né? Aquelas coisas, mais uma vez, artificiais e surreais, né? Hoje em dia, não. Hoje, muita gente consegue ganhar dinheiro dentro de casa mostrando a sua vida real, né? Mostrando a sua vida que muitas vezes é imperfeita. Então, assim, essa mudança também de mercado e essa mudança de comportamento do público, né? Mudou a vida de muitas pessoas, muitas mesmo. A internet facilitou uma coisa que a gente não sabe se é sempre boa, mas as pessoas estão mais facilmente se organizando em comunidades. Então pensa o seguinte, você tem a mãe que vai mostrar a vida real e tal, e por outro lado, em algum lugar, vai ter a família que escolheu não ter filhos. E para pessoas que também escolheram não ter filhos, o cotidiano deles e como eles lidam com tudo vai ser igualmente interessante. E eles também vão conseguir vender produto. Vai, porque eu sigo lá casal que é pai de pet, porque eu tenho 2 cachorros. Exatamente. Aí eu amo Entendeu? acompanhar a rotina deles também. O mercado é grande o suficiente para abraçar isso tudo. E mais ainda, além de abraçar, é conseguir vender, enfim, e organizar essas pessoas em comunidades. Você vai entrar em qualquer canal no YouTube hoje, vai ter um link para uma comunidade no Discord, para um grupo no Telegram, alguma coisa assim. E tudo é muito Entendeu? tratado por interesses, né? Porque, que nem você mencionou, você é mãe de pet, né? Então, assim, provavelmente o seu feed, a sua timeline ali é bombardeada de vídeos de pets e a cada dia você descobre novas pessoas desse mercado, desse segmento, desse nicho aí. Então, assim, tudo vai muito por interesse também. Então, é um mercado gigantesco. Absolutamente tudo. Tudo tem espaço para você vender alguma coisa. E muitas vezes você está entrando no processo de venda sem perceber. E isso acontece muito mesmo. Antes quando você era atingido por um vídeo, né? Logo no início você já notava, esse cara vai me vender alguma coisa. Vai me vender. Cara, aí depois passou a vir vídeos que no meio do vídeo você já percebe, esse cara vai me vender alguma coisa. Hoje em dia você vê vídeos que assim, no final, nossa, desgramado, você tá me vendendo alguma coisa. Logo no final do vídeo. E isso é quando a pessoa percebe, Quando né? a pessoa percebe. Quando você assusta, você já está comprando, você já foi influenciado, sabe? Por algo. Então, assim, esse natural também, ele acontece o tempo todo. Essa venda mais humanizada, vamos falar assim, né? Menos mecânica, cara, acontece o tempo todo. Eu não tenho dados disso, talvez o Jorge tenha, mas acho que a taxa de conversão disso deve ser altíssima. Ele olhou pra mim como se eu soubesse de cabeça. É o cara dos dados. Você tem todos os dados de tudo na sua cabeça. Entendeu, né? Mas, olha, tem um case interessante. Tem um aplicativo de delivery de comida, um determinado. Muito famoso. Tem um cartão De benefícios. de benefícios. E eu já tive um cartão desses na empresa em que eu trabalhei.
Até hoje, eu provavelmente caí na base de dados de alguém sem querer. Porque até hoje eu recebo uns patrocinados dessa empresa que seriam voltados para profissionais do RH. Como se eu fosse contratar para minha empresa aquele cartão de benefícios. Mas assim, eu sempre assisto. Os comerciais são muito São muito engraçados. bons. É isso que eu ia falar. Aparece muito pra mim, é o cara de peruca, assim. E um vídeo Entendeu? muito engraçado. E eu sempre assisto. Eu falei, cara, eu fico até. Fica até sem graça de não contratar. Eu não é o momento, né? Eu não trabalho com Calma, RH. espera um pouco. Mas assim, entendeu? E às vezes você assiste uma coisa, cara, que você, caramba, legal, cara, legal isso aqui e tal. De repente, peraí, você pisca e você tá numa landing page olhando o preço de alguma coisa que você nem queria comprar 5 minutos atrás, entendeu? Isso é o que Exatamente. faz o marketing ser bom? A gente Sim. atingir o cliente sem ele perceber? Exatamente. É, É o também, marketing né? mais envolvente, mais emocional, né? E você vê que muitas empresas elas estão seguindo essa linha de marketing hoje, que é algo mais envolvente, mais emocional, mais sensorial também, né? Muitas empresas usam desse A Melissa que gatilho. eu diga, hein? Melissa que o diga, né? Uma das Vocês vão partes... falar o nome das marcas assim? Pode falar, gente. Vai? Marketing, eu acho o marketing sensorial da Melissa muito bom. Ah, Porque eu tá. passo lá na frente do shopping, da porta lá no shopping, sinto aquele cheirinho assim, eu tô assim, eu me compro fácil. Essa Você Você nem ferramenta... comprou. Olha só, você nem comprou e você já é cliente. Exatamente. Essa Sim. parte... Você tá defendendo a marca no podcast. Tá Desculpa. vendo? Exatamente. Não, mas... Veja bem, essa parte sensorial, ela é muito explorada em projetos de branding, né? Onde que você usa disso daí para poder reforçar e sustentar ainda mais a sua marca, para que a pessoa perceba a sua marca sem muitas vezes ter contato visual com ela. Então, por exemplo, você fala da Melissa, né? Ela tem aquele cheirinho de chiclete que é bem característico da Melissa. Muitas vezes você sente o cheiro semelhante, não é da Melissa, mas você já associa já a Melissa. E aí você vê muitas marcas. O próprio Plim Plim lá da Globo, né? Virou também É slogan, né? uma parte sensorial ali que só, tipo assim, que só de ouvir ali você já, cara, isso é da Globo. O Tandam da Netflix, cara, aquilo ali. Você é transportado imediatamente pro domingo à tarde com a família. Certeza, Sim, e te traz sensações, sabe? E aí, o Tudum da Netflix, eu já cara, imagino eu o lá, ó. Tudum, cara, Deitadinha se eu não E me ali no eles engano, jogam sofá. com isso, cara, cara. se eu não me engano, Todo isso, trailer deles começa com tum-dum. cara, Eles jogam muito com isso. isso pegou tanto, assim, se eu não me engano, tem até um evento deles que carrega esse nome. É, que chama Tudum. É, Cara, tem então mesmo. assim, É essa sério? parte sim, tem. Caramba. muito bacana. Então assim, essa parte sensorial é algo muito interessante, né, que muitas empresas elas utilizam para reforçar e sustentar cada vez mais a marca. E quando a gente tá falando aqui de grandes marcas, eu vejo hoje um Papai Noel na minha cabeça, vem Coca-Cola. Já é. E tem muitos Nossa, mitos cara, em volta tem- disso aí. Hein? Tem tem muitos. Então, Existem lendas, existem mitos, que envolvem o Papai Noel. Tem muitas histórias aí. Eu tive um tio, faleceu, tinha 9 anos de idade. Já vou entregar o spoiler pra não virar uma história triste do nada. Tá? Já vou. Calma, gente, eu tô Mas preparado pra ele- chorar, não. Pra já não ter o plot twist triste, né? Mas ó, eu tive um tio que ele era muito defensor da Coca-Cola. Ele gostava muito de Coca-Cola. Todos os dias, e eu pequenininho, ô bicho, vamos ali tomar uma Coca. A gente ia na padaria, tomava uma coquinha daquela de vidro e voltava. Então, quando eu lembro de Coca-Cola, mais do que Urso Polar, mais do que o Papai Noel, mais do que isso tudo, eu lembro do meu tio, eu lembro de ele abrir o armário, ter a coquinha lá, e ele pegar e colocar ela pra gelar pra ele tomar na hora do almoço. Então, assim, as marcas sabem disso. Sabem. E o ativo mais valioso que você tem hoje para marketing é um defensor da sua marca. Exatamente. É o que você tem de mais valioso. É o seu melhor vendedor, é o seu pilar que mais sustenta a sua marca. E esse É o cara vai defensor. ficar com você. e ele vai fazer propaganda de você Vai. para E ele todo vai mundo. brigar por causa de você. E o defensor, ele é capaz de influenciar pessoas, né?
dentro de uma roda de conversa, ele vai falar, não, cara, olha, não me importa a sua opinião, não importa qual que é a empresa que você tem lá na sua casa. Eu uso o Supranet. Eu tenho o Supranet na minha casa, porque é assim, assim, assado, sabe? Ele é um defensor da marca e por onde ele for, ele tem orgulho de dizer que ele pertence à marca. Esse pertencimento que as marcas conseguem gerar, não só no consumidor, mas até no colaborador também, que é algo muito De novo, importante. cria-se a comunidade, né, em torno daquilo. Exatamente. Então, assim, quando você gera esse senso de pertencimento em todos os seus públicos, né, cara, assim, você consegue ter uma marca aí muito bem sustentada, muito mesmo. E para mim, o melhor vendedor é um cliente satisfeito. Muito. Vende mais Muito que mais. qualquer influencer, que qualquer vendedor. Aí a gente pega a importância do pós-venda também. Pós-venda. Sim. Marketing também entra no pós-venda? Ah, entra. 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 Oh, Como ele entra? vem legal. Ele vem legal. Vem legal. Necessário. É. Necessário ali. Porque você utiliza de ferramentas de marketing para você fazer o pós-venda, né? O pós-venda é só o fim, mas os meios para você conseguir fazê-lo da melhor forma possível passa pelo marketing, né? Então, seja um disparo de e-mail, seja um disparo lá no WhatsApp, seja até a forma com que a pessoa que está ligando para o cliente, né, vai se comunicar, passa muito pelo marketing. E tudo tem que fazer sentido com aquilo que a empresa quer comunicar para as pessoas, com o tom de voz da empresa também. Então, assim, passa muito pelo marketing. Como que funciona, então, o marketing no pós-venda? Eu, hoje em dia, recentemente fez um ano que eu fiz o meu último exame de vista, recebi no meu WhatsApp. Ah, Camila, oi, Camila, percebemos que já faz um ano do seu último exame. Volta aqui na ótica, vamos fazer um novo exame? Tem algumas que são até mais agressivas, né? Ó, 1 ano, seu óculos já venceu, já tá na hora de fazer outro. Exatamente. É. Ou então que você se matricula lá na academia, né? E aí, por exemplo, você fica 10 dias sem ir na academia, você recebe aquele comunicado. Ei, sedentário! Alô, sedentário! Tá deitado Percebi aí, que faz né? 4 meses que você não vem treinar. Tá deitado e assistindo Netflix com a barriga pra cima, né? Tá no sofá de Já subiu na novo. balança? Tipo isso. Então, assim, existem muitas formas, né, dela fazer esse pós-venda. Não tem uma receita de bolo, assim como o próprio marketing também não tem uma receita de bolo. O fato é que ele vem mudando com o passar dos anos, né? Assim, o que funcionava há 5 anos atrás já não funciona mais. E vou muito mais além. O que funcionava ontem, talvez hoje já não funciona mais, né? Então, assim, existem muitas formas. Não tem uma receita de bolo. Até porque dá pra errar no isso. pós-venda também. Dá pra errar né? no pós-venda também. Você talvez crie a sensação de, pô, os caras são chatos pra caramba. Você pode, Olha, muitas vezes, passar uma empresa sensação. chata. E Às aí, vezes seu cliente teve um problema com a empresa que não foi resolvido. E aí você tá fazendo um pós-venda pra um cara que... tá E insatisfeito. aí existe o defensor da marca e existe a pessoa que vai eternamente virar um hater da marca. E é isso que você não quer. Esses caras são os vilões do seu marketing. Quem cria eles é você. É você. Exatamente. Verdade. E a pessoa, para ela poder falar mal de uma marca, ela vai longe. Cara, E custa muito mais tornar uma pessoa defensora do que crítico. com toda certeza. É muito mais caro. E o impacto do hater é muito maior do que de um cliente satisfeito. Assim, às vezes a gente fica até surpreso com isso, mas um cliente insatisfeito, ele consegue influenciar 1000 vezes mais do que um cliente satisfeito. Até porque Sabe? o cliente satisfeito, ele tá satisfeito lá na casa dele, bonitinho. Tenho Muitas aqui. das vezes ele vai falar para tranquilo. um ou para outro. O hater não. O Ele vai hater, ele vai pegar o celular dele, vai gravar um story, ou ele vai lá no Twitter, vai lá twittar para falar, olha, odeio tal empresa porque assim, 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 assado, e aí ele vai atingir, logicamente, muito mais pessoas. Cara, eu já vi Eu casos. lembrei de uma história aqui. Olha só, eu não Pode falar lembro. ela. Acho que sim. Só, Não é muito só um assim, adendo. Eu já vi casos, cara, não lembro qual cidade que foi, ou qual empresa que foi, mas foi até lá no Twitter, de um cliente insatisfeito com uma concessionária, o cara fez outdoor. Cara, desceu a lenha na concessionária. O cara fez outdoor. Tem um outro também, né? Desse mesmo segmento. O cara pegou o
carro dele, né, que tava todo quebrado, né, tipo assim, carro novo, e aí deu um monte lá de problema, colocou lá na avenida com a faixa de todo tamanho, descendo a lenha também na empresa, para vocês verem. A O pessoa se poder, empenha, né? cara, o ódio é um negócio Move pesado, né? montanhas. Move demais. A história que você tinha Eu não lembrado? sei se ela pode ir pro podcast. Fala. Senão a gente corta ela. É. Tudo bom. Mas a gente tava conversando semana passada. Falou, tem um pessoal reclamando aqui de que não teve instalação na casa dele ainda. Cara, tá chovendo pra caramba. Você quer que tá relampeando? Coloca o meu Você técnico tá pra virar querendo para-raio. que o cara vai. Você quer que o técnico vire um para-raio? Calma, cara, sabe? Subindo no Tá poste, chovendo coitada. muito. Calma, sabe? Então, assim, às vezes custa muito pouco, cara. Sim. Pro Entendeu? cliente ficar bravo custa muito pouco. E cabe a nós também explicar. Olha, Aí entra seria a comunicação da empresa, né? Exato. seria até antiético da nossa parte pedir para um técnico subir na chuva para fazer uma instalação com o tempo como está. É um risco de segurança para ele. Um risco de vida, né? Enorme. Entendeu? Não sei se pode contar, mas contei. Mas isso entra, como você citou, até em um problema de comunicação da empresa, né? Olha, essa condição climática é algo que muitas vezes você prevê que o tempo vai fechar, mas muitas vezes você não prevê os danos E o disso daí, quanto né? ele vai fechar também, né? Exatamente. E aí, quanto tempo? Então, dentro desse mercado nosso de telecom, é algo que traz um impacto grande lá na operação, né? Principalmente com as empresas que se preocupam com a segurança do técnico, né? Ela não vai colocar ele para subir em cima de um poste, né? Com o tempo fechado, com raio caindo, cara, isso aí é algo gravíssimo. Então, cabe à empresa passar essa consciência, principalmente para os seus vendedores, para as pessoas que trabalham dentro lá da empresa, né? Para conseguir passar isso de uma forma muito clara para o cliente. Então, assim, isso é um problema de comunicação. Cabe também dizer que o cliente, às vezes, ele tá alheio a isso. Às vezes, ele não... em alguns É por casos, isso que eu fala, falei que olha, cabe à empresa comunicar isso, porque isso. às vezes nem passa isso na cabeça da pessoa. Nossa, é mesmo, né? Tá chovendo. E a pessoa entende que, não, peraí. Também da minha parte não é legal eu querer que... Sim. Né? É um risco e tal. Gente, e vamos lá. Todo mundo hoje, claro, não vou falar todo mundo, tá? Porque tem gente que ainda não. Mas a maioria das pessoas estão acostumadas a trabalhar com agenda, né? Olha, se Sim. você vai marcar uma consulta no médico, você tem uma agenda, ele tem uma agenda ali que ele vai conseguir te colocar, né? E aí, isso vai de quantos pacientes ele tem antes de você, ou de repente de uma visita que ele tem que fazer fora, enfim. E aí, quando você passa por uma situação onde que você não consegue colocar a sua operação para funcionar numa determinada data, né, você tem que passar para o cliente também que você tem uma agenda. Ele fala, olha, eu não consigo te atender hoje, ou não consigo te atender amanhã, mas eu tenho aqui uma data para daqui a 4 dias. Então, assim, a maioria das pessoas, elas já estão acostumadas com isso, com a agenda, e cabe muito da empresa saber como comunicar isso para o cliente. É porque hoje todo mundo tá muito imediatista. E ninguém quer ouvir o não, né? E Algo até um sim, porque esse é um sim que parece um não. É um sim que vê assim, poxa, mas tem que esperar. Entendeu? E às vezes a pessoa não quer criar na cabeça dela esse impeditivo e tal. E entender também que nem sempre o problema é o cliente. A gente não vai levar pro lado do que o cliente tem sempre razão. Se ele falar para instalar hoje, chovendo e tá chovendo Granizo. granizo, tá? Tá caindo umas pedras de gelo do tamanho de um fogão 4 bocas. Entendeu? E aí, não, tem que instalar. Não, não é assim. Calma. Só um exemplo que eu lembrei de uma história que a gente Passou na semana passada. passou na semana passada, Sim, mas sim. às vezes, entendeu? E às vezes cabe à empresa também fazer esse trabalho de, olha, eu preciso estar atento à segurança dos meus colaboradores, isso vem em primeiro lugar. Segurança das pessoas é o mais importante. E vai muito do alinhamento dos valores da Os empresa também. valores. Qual que é a Entendeu? conduta dela diante do mercado também, né? E assim, Até porque se a empresa mandasse um técnico subir
ela perderia credibilidade, né? Sim, ela está colocando a vida de um Colocando a vida de um colaborador em risco. E aquele colaborador, ele vai ter sempre, porque tem esse, a gente vai falar do endomarketing ainda, mas esse colaborador vai virar um crítico da marca. O que é um endomarketing? Já que você tocou no assunto aí. Tan, tan, Para tan. quem não Tan, sabe. tan, tan, tan. Muito comentado, pouco Vai, conhecido. Wallace, puxa aí, o que é um endomarketing? Endomarketing são práticas que você trabalha dentro da sua empresa, né, voltadas para o colaborador, né? E com isso você tem como resultado esse senso de pertencimento, porque acontece muito dentro de uma empresa do funcionário que, ai, eu não quero estar aqui, não gosto de estar aqui. Quando ele sai fora da empresa, né, por exemplo, bateu o ponto dele, foi para casa dele. Provavelmente uma pessoa que tem uma tendência a falar mal, né, da sua empresa. Então, assim, quando nós falamos de endomarketing, são práticas que você aplica muito alinhada até com o próprio setor de RH, né, voltadas para gerar esse pertencimento lá ao funcionário, né? Então, você tem várias ações internas, eventos, cuidados com a saúde lá do funcionário, né? Saúde Benefícios para mental ele, também. saúde mental. Então, assim, e aí com isso gera esse senso de pertencimento e ele vai ser um defensor da marca. Ele vai ser a pessoa que assim que ele bater o ponto dele, do trajeto até a casa dele ali, se ele passar por uma situação, ele vai defender com unhas e dentes. Então, o endomarketing é extremamente necessário. Até essa Até para uma questão de utilização. respeito ao colaborador. Exatamente. E até o uso deles também no próprio marketing passa pelo endo também, né? Então, assim, você colocar, às vezes, a cara da Camila lá no outdoor, né? Isso passa pelo endomarketing, porque você vai se sentir valorizada, logo você vai se sentir pertencida naquela empresa. Lá na Supra, acho que muita gente não sabe disso, né? A gente tem um projeto que chama Plante uma Laranja. E a gente faz um recado para um nosso colaborador, um amigo de trabalho, seja para elogiar, agradecer alguma coisa que essa pessoa fez, mandar um recado, algo assim. Sabe quando você compra um docinho e coloca lá um post-it para a pessoa, tem um bom dia? Então, a gente tem o Plante uma Laranja, que é um bloquinho só para isso. Quando eu mandei e a pessoa postou no Instagram e eu repostei, uma pessoa respondeu uma história, o que é isso? O que é esse Plante uma Laranja? Eu falei, menina, onde eu trabalho, tem isso. E a pessoa Eu ficou... ganhei um essa semana. Ganhou. Você ganhou Você ficou feliz com os... Jorge? Você ganhou a laranjinha, Jorge? Ah, eu ganhei. Ah, que lindo. Tá vendo? E Fiquei até tímido. a pessoa fica feliz. E é algo tão simples, entre aspas, porque foi muito pensado, eu acredito. Quando eu cheguei lá, já existia esse projeto. E quando a pessoa recebe aquilo, quando eu explico que é aquilo para alguém de fora, que não trabalha, não conhece a Supranet, a pessoa fala, nossa, mas eles pensaram até nisso. Eu falei, sim, eles pensam até nisso. Tem lá o plantão lá do RH para quando a pessoa tá entrando. Tem coisas que você não precisa de dados. Tem coisas que Cara, você pode isso falar, que pô, eu ia falar. eu gosto de ser tratado bem. Você gosta de ser tratado bem? Nossa, Eu gosto demais. sinto demais. E assim, é o tipo de marketing, como que eu posso dizer, mais fácil de se fazer, mais simples, Se porque colocar no lugar do outro. o seu público, cara, e assim, não, e o seu público-alvo lá do endomarketing já está dentro da sua empresa, já está dentro. Você não tem que convencer ele, às vezes, de uma forma tão agressiva, sabe? E até para buscar talento também. isso é muito Exatamente. importante pra Então, empresa. assim, ele já está lá dentro. E uma vez que uma empresa ela consegue implantar essa cultura, né, onde que as pessoas externas também têm esse conhecimento, olha, lá na Supra, eles fazem isso, isso, isso para quem trabalha lá dentro, né, desperta o desejo e o interesse de outras pessoas de trabalhar lá dentro também. E aí, com isso, a empresa passa a ter uma demanda maior também de pessoas qualificadas que querem trabalhar dentro dela. Sim. Sim, eu não sei se está na visão ou na missão da empresa. Produção, me corrija se eu estou errada, mas eu li isso ontem, que a meta, né, da Supranet é se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar, Sim. não tá? Sim. Sim. Pois é. Então, hoje eu até a minha irmã até brinca e fala assim, não pode falar da Supranet perto da Camila. Eu falei, não pode. A partir do momento Uma defensora assídua. não fale da minha empresa. Fala mal da minha empresa não, tá?
Eu tenho isso na minha cabeça, não só a questão da Supranet, mas por questão do profissionalismo. Quando eu estou com o uniforme, eu posso estar lá no ponto de ônibus, mas está escrito Supranet de todo tamanho nas minhas Isso é a costas. parte daqui. Se eu fizer alguma coisa errada, a empresa ela vai ser refletida nisso. Sim. E eu não quero ser conhecida como uma pessoa que fala, aquilo ali é Manchou a funcionário lá marca da da Supranet. Você empresa, acredita que a funcionária da Supranet fez isso? Não. Então, a partir do momento que eu coloco meu uniforme, agora assim, ó, eu sou a Camila, sou colaboradora da Supranet e aqui eu vou agir da forma mais correta possível. Não que eu, sem uniforme, ajo A minha completamente noiva, errado. minha noiva é cliente da Supranet. Que Já bom, faz algum tempo. que bom. É. E aí, mas antes de eu Antes de trabalhar você trabalhar lá, ela já era cliente. E aí eu comecei a trabalhar e ela começou qualquer suporte que ela precisava, sabe? Demorou um pouquinho a mais pra emitir um boleto. Ela, ô Supranet, deixa eu falar com você. eu acho que todo colaborador da Supranet passou por isso. Ah, sim. Com certeza. Demais, o tempo todo. Eu O tempo todo. Quando você na fala minha que você trabalha, na minha primeira semana, um colega meu mandou assim: Ah, aqui eu tô com meu boleto atrasado aí nas Pranet, me manda aí. Eu tô assim: E aí Eu você tem que trabalho explicar. no Não, peraí. marketing. cara, E eu falando com ela, não, meu amor, eu trabalho no marketing. Tá, é outro. É. Você precisa mandar mensagem nesse número aqui, ó. Deixa eu te mandar. Encaminha o Exatamente. O número de pior é que ela suporte. sabe e ela continua fazendo. É a linguagem do amor, né? Perturbação. Atos de Perturba... perturbação. Perturbação de sossego. É, aí, ó. E Linguagens do amor. você vira também até um vendedor, né? Porque assim, quando você fala que você trabalha na Supranet, né? E aí alguém, porventura, fala assim, nossa, ó, se eu tô com algum problema lá em casa com outro provedor, fala assim, opa, peraí, sem esse assado, você vira um vendedor da empresa o É. tempo todo, né? Por isso que a venda, ela acontece o tempo todo mesmo. E aí, até pegando um gancho, né? Tipo assim, a gente partindo para outro assunto, é, não existe um marketing desalinhado com as vendas. Isso não existe. E você pode ficar até Se ele surpresa. estiver, eu já pegando o gancho, se ele estiver desalinhado com as vendas, você tem um problema de dados aí. Gravíssimo. Seja de captação de dados, Isso. você precisa ter como relacionar e Mas, medir. cara, e acredite, é um problema comum entre as empresas, onde que você tem um setor de marketing que está caminhando para um lado e um setor comercial que está caminhando para outro. E eles E não se falam, não se não se falam, conversam. não se conversam. Muitas das vezes tem uma intriga entre esses dois setores, né? Tanto que é algo que é muito dito dentro desse mercado nosso. Nossa, mas marketing e comercial não se bicam. Eu fico assim, gente, fico impressionado, porque o marketing, né, lá na sua origem, quando ele começou a ser difundido mesmo, de fato, foram com práticas voltadas para vendas, Exato. né? Porque no marketing aí, voltando até na sua pergunta lá do início, se ele é gasto ou se ele é investimento, né? Esse alinhamento é que vai dizer isso daí. Se você tem um marketing que está desalinhado com o seu setor de vendas, provavelmente ele é um gasto Assim, para a você. gente pode pegar um exemplo bem prático. Todo mundo sentado na mesa aqui hoje tem experiência como vendedor. Sim. É isso. Quem Verdade. trabalha com marketing Exatamente. entende como é um processo de venda. E assim, e numa operação comum e normal, quem que dita muitas das vezes a regra do jogo do setor de vendas é o marketing. Ele que traz todos esses insights para o setor de vendas. Ele que faz essa formulação de produto para o setor de vendas. E também esse feedback do setor de vendas para o marketing também, né? Porque o vendedor é o que está lá na ponta. O vendedor é o que está conversando com o cliente final. Então, às vezes, ele tem esse feedback lá do cliente para falar, olha, eu acho que isso não funcionou como a gente gostaria. Eu acho que esse produto ou esse novo plano aqui não está tendo tanta adesão das pessoas. Então, assim, essa troca, essa conversa entre setor de marketing e setor comercial deve acontecer o tempo inteiro. Lá na Supranet é uma prática muito comum nossa. A gente está alinhando o tempo todo, conversa o dia inteiro, fora do horário, 11 horas da noite, a gente está alinhando sobre vendas, sobre marketing, porque é um comportamento que tem que tem que rolar ali.
Então, o que vai dizer, muitas das vezes, se o marketing ele é um gasto ou se ele é um investimento, é esse alinhamento ali. Então, assim, se tiver desalinhado, provavelmente é um gasto para você. Aí você gera um problema gravíssimo dentro da empresa. Ah, mas como que a minha empresa pode implementar isso, cara? Tomar um café na sala dos caras. É. Vai lá conversar sobre a vida. Não precisa falar de trabalho. Mas começa a criar, vê como é que é o processo de venda. Pede autorização para ver como que a venda é lançada no sistema, como que Fica ela é um dia na efetuada. recepção da sua empresa, vê ali o cliente chegando. E um dia vão bater na sua sala também para tomar um café. E um dia você vai poder conseguir mostrar o que que você faz para alguém. E você vai perceber que da mesma forma que você achou interessante o que outra pessoa faz, no processo de venda, vão achar interessante o que você faz também. Que as duas coisas estão interligadas. Ah, mas se você colocar isso aqui no sistema fica mais fácil para mim. É, eu nem sabia. Tá bom, coloco sempre. Não colocava porque não sabia. De repente fica diferente o processo. E o processo fica mais alinhado. A gente tem esse hábito. Sim, a gente tem. A gente toma café com comercial quase todos os dias. O tempo todo. É, a gente tá sempre lá. O tempo todo. Então, por isso que não faz sentido você ter uma empresa, mesmo que comum, isso é algo muito comum no mercado, dentro das empresas, você ter um setor comercial que é inimigo do setor de marketing. E sem motivo, assim, Sem motivo. é aquilo que eu falo. Hipóteses, né? Cria-se num setor a hipótese de que a culpa é do marketing. Porque não tá entregando leads. Tem alguma coisa que confirma essa hipótese? Não. E Tem aí, dados? Tem dados que trazem dados? isso? É o meme do setor, tá? Tem dados? Tem dados. Tem dados. Mas tem dados? Talvez tenha, talvez não. E às vezes, mesmo que hajam dados que mostrem que estão faltando leads, então isso indica um problema do setor de marketing. Vamos corrigir. Entendeu? Você não precisa. A pior coisa que você pode fazer numa empresa é começar a deixar se criar uma rixa entre dois setores por conta de uma coisa que Não existe, talvez. se resolve com as pessoas conversando no dia a dia. Principalmente dos setores estratégicos E da escutando empresa. também. Exatamente. Muito importante. Exatamente. Então, assim, isso vai muito para a gente, né? Mesmo que o marketing, ele, na prática, ele dita a regra do jogo para o comercial ali, mas isso não quer dizer também que o setor de vendas, ele não pode falar as coisas para o setor de marketing. Então, cabe muita gente ouvir. Ouvir mesmo o tempo todo. Isso é bom para a saúde da empresa, isso é bom principalmente para o cliente, porque tudo aquilo que a empresa for ofertar vai ser visando uma melhor experiência desse cliente. Então, assim, esse alinhamento entre esses dois setores, além de, tipo assim, de ser uma regra, né, ele é saudável para ambas as partes. Verdade. Como nós estamos de tempo aí, produção? 1 hora de programa? Nossa, eu nem falo aquilo que eu Cara, queria tem falar. 1 hora que a gente tá aqui conversando. Passa muito Eu rápido. queria falar. Caramba. Quando o assunto é interessante, passa rápido. Falar sobre inteligência artificial. Quer falar sobre inteligência Ele quer falar artificial? besteira. Tá bom. Quero falar besteira? Jorge, você tá aqui pra frear, tá bom? Eu não. Uau. É meu chefe, pra ele me demite por causa disso aí. Meu Deus Não. do céu, assunto polêmico. Bom, a gente falou muito do marketing humanizado, então vamos ao inverso, talvez? Inteligência artificial Vilã. Ou não. ajuda a gente, não ajuda? Elas são nossas amigas, são nossas inimigas. A inteligência artificial, ela vai substituir uma pessoa que trabalha no marketing? Depende da pessoa. Por que depende? Um bom profissional, né? Um cara que é bom profissional, ele vai fazer o uso dessa ferramenta para potencializar o trabalho dele, né? E acho que depende muito também da mentalidade da pessoa. Porque se ela for uma pessoa que é contrária a isso, fala assim, nossa, cara, para que eu vou usar isso daqui? Muito provavelmente é a pessoa que vai ser substituída por essa ferramenta, né? Ou se ela for um mau profissional também, ela vai ser substituída por essa ferramenta. Eu vou para a prática. Por exemplo, você tem dentro do setor de marketing da sua empresa um designer, né? E aí nós sabemos de qualidade de serviço, desde o layout que ele entrega, né? Desde todo o trabalho que ele tem entregado para a empresa. Se é um trabalho que facilmente
você consegue gerar uma ferramenta dessa aí, cara, muito provavelmente esse cara vai ser superado, entendeu? Agora, é, o profissional inteligente, ele utiliza dessa ferramenta para potencializar o trabalho dele, para otimizar o tempo dele, principalmente porque elas vêm para isso, né? Muitas das vezes, por exemplo, o Jorge, que é o cara que está mais habituado com cópias, né? Cara, antes você tinha que debruçar numa mesa ali e ficar, às vezes, até horas para pensar numa cópia, né? E hoje você tem ferramentas que reduz isso daí para minutos, sabe? Sim. E isso não quer dizer, gente, e aí, tipo assim, tem que ter muito cuidado. Isso não quer dizer que você tem que basear o seu trabalho 100% no que essa ferramenta te entregar. Mas é até um pouco mais, Wallace. Pensa que quantos datilógrafos você conhece hoje? Não, a questão não é só o ritmo de trabalho, é que tudo está mudando. Tudo tá mudando. E a maior parte das inteligências artificiais que a gente tem hoje em uso, elas ainda estão na fase de experimentação. Então a gente não viu e a gente não sabe qual o limite, qual o potencial dela e o quanto ela vai mudar a nossa sociedade. E as tentativas que a gente tem de estimar isso, elas podem acabar fazendo a gente tomar decisões erradas, tanto dentro da empresa, quanto decisões de carreira. Você tem que alinhar isso pensando, poxa, isso aqui pode me ajudar, mas isso aqui também é muito embrionário. Exatamente. E assim, por que eu digo que ela vem para potencializar o trabalho de um profissional? Cara, um trabalho conjunto de um bom profissional, de uma ferramenta como esta, né, ele é surpreendente, sabe? E assim, e é até necessário esse trabalho conjunto, porque a máquina tem a razão, mas só nós temos o coração. Então, assim, ela vai te entregar algo totalmente robótico, vamos falar assim, algo otimizado, Sim. algo racional. Mas muitas das vezes são Mas ela necessários consegue emular a ajustes emoção emocionais ali também. Por exemplo, você está criando algum material que tem que comunicar com um determinado público de uma região específica, também. Sim. sabe? Então, assim, você vai utilizar dessa ferramenta para você conseguir acelerar esse trabalho, mas o refinamento ali, esse coração que você vai entregar ali, depende de você. Então, assim, a máquina ela vai te dar toda a razão e você vai entregar essa emoção ali. Então, assim, o conjunto dessas duas frentes aí tem uma entrega de trabalho surpreendente. E paralelo a isso, é uma tecnologia muito nova. A gente não tem nem legislação que existe uma discussão muito grande sobre a arte. A gente tem até um colega de trabalho, o Lucas. Um abraço pra você. Mas o Lucas ele fala muito que ele não gosta de arte de inteligência artificial porque desvaloriza o artista. E arte é humano. Então aí a gente começa a valorizar mais, por exemplo, artesanato. Isso. Depois da Revolução Industrial, tudo que é feito artesanalmente para nós tem um valor agregado maior. Maior. A diferença é que agora se industrializou processos que eles eram manuais. Entendeu? Não é nem industrializar, né? Mas assim, você tem um computador que consegue pensar nas soluções que você não conseguiu. E isso é incômodo para nós. Acho que para todo mundo. Mas sabe, Bate um medinho assim de será que eu vou manter o meu emprego? talvez seu emprego mude. Exatamente. De fato, mas não necessariamente. Eu tenho certeza que o cara que deixou de ser datilógrafo foi arrumar outro emprego depois. Exatamente. Ou talvez estava na hora dele aposentar também. Talvez ele era um senhorzinho datilógrafo, o último datilógrafo da redação, sabe? Então, assim, essa mudança, ela não é. Cria-se esse pânico, porque Sim. é uma tecnologia muito nova. Então a gente tem medo do que é novo. E ela é agressiva também. E é agressiva, Ela é isso, agressiva. muito bem pontuado. Mas assim, é importante lembrar que como toda nova tecnologia, a gente vai adaptar, entendeu? E eu não acho que designer nenhum vai ficar sem emprego, que copywriter nenhum vai ficar sem emprego. Pelo menos não nas próximas décadas. Então dá pra gente manter o nosso emprego aí por alguns anos. Até porque você precisa ensinar uma inteligência artificial a ser uma inteligência artificial. E alguém E ela precisa vai precisar. operar ela também. Então, Alguém tem que operar ela. uma inteligência artificial de copywriting, por exemplo, de redação,
ela precisa de redatores. Os meninos costumavam, a gente trabalhava numa outra empresa, os meninos costumavam brincar comigo. O Jorge tá corrigindo o chat GPT, porque às vezes ele solta um erro de gramática ou de ortografia, falou, você escreveu errado. Falou, cara, tá corrigindo o chat GPT. Eu falei, mas tem que corrigir, porque senão daqui a pouco ele lança outro com outro erro, que você tem que ensinar ele a fazer. Então, a linguagem, por exemplo, estou usando como exemplo, a linguagem, ela é uma habilidade humana. Isso. Então, a gente precisa de humanos para ensinar as máquinas a escreverem. Porque elas entendem uns e zeros. Nossa linguagem, elas vão ser capazes de entender a partir do momento que a gente ensinar elas. Falei pra caramba, né? E eu utilizo, eu falo assim, eu utilizo para otimizar o meu trabalho, sabe? E tudo que eu gero dessa ferramenta, eu refino. Ou muitas das vezes eu faço algo antes e aí passo para ela refinar para mim também, sabe? Então, assim, o que eu notei é que meu tempo foi otimizado. Isso é maravilhoso. Então, ela assusta, né? Principalmente quando foi lançada, né? Quando esse termo, né, foi difundido aqui, né? Tipo assim, criou muito pânico nas pessoas, mas quem faz o bom uso dela tá tranquilo, não vai perder o seu emprego, não vai ser substituído, né? Elas vêm aí para otimizar. Sim, e quem consegue fazer esse bom uso dela consegue entregar trabalhos surpreendentes. Você consegue usar a inteligência artificial no seu trabalho hoje, na sua função? Sim. Com dados? Sim. Às vezes eu preciso de uma fórmula matemática, às vezes eu preciso de uma função no código que eu não estou conseguindo escrever. É normal. Às vezes eu preciso de uma coisa que ou eu não sei fazer ainda, ou eu preciso melhorar. Às vezes eu tô com um código que tá me retornando um erro. Aí eu vou jogar ele lá e ele fala, ó, você esqueceu de um ponto e vírgula aqui, campeão. Entendeu? E ele vai te mostrar isso. Da mesma forma que às vezes, vamos supor, que a gente usou muito o exemplo de redação. Um redator que vai escrever anúncios, você vai ensinar aquela inteligência artificial a reconhecer a sua empresa, a visão, missão e valores dela, Sim. qual que é o seu tom de comunicação. E a partir disso, cada vez que você pedir um retorno para ela, que você pedir, né, Um insight dela, alguma um coisa? insight dela, ela vai te entregar algo novo, entendeu? Então já existe já se especula que vai existir esse prompter, que é a pessoa que coloca os inputs, né, Isso. as entradas de dados na Cara, inteligência eu acho artificial. que dentro de algumas empresas já tem isso já. Não, Essa já, pessoa mas que não se alimenta, estabeleceu ainda como carreira, vamos dizer assim. que é a pessoa que Que é uma coisa está muito recente. ali criando todos esses prompts, né? É. E aí fazendo essa alimentação da ferramenta, né? Como ele disse, você tem que alimentar ela. Às vezes eu quero validar dados também. Às vezes eu falo, não, tô achando que isso aqui, essa conta aqui tá dando errado. Mando lá e falo, não, tá certo. Não, beleza então. Exatamente. Exemplos cotidianos. Mas assim. Tá eu- longe ainda de substituir uma analista de dados? Hum, Depende, porque tem muito do fator humano. Lá nas Pranet eu tenho que entender como que, para formular uma hipótese, eu tenho que entender o meu dia a dia, o mercado, E é para dinâmico. fazer uma pergunta. E muda muito o tempo todo. É muito Porque dinâmico. para um computador 1 mais 1 vai ser 2, sempre. Porque 1 mais 1 é 2. Mas aí na hora de tomar uma decisão... 2,5, 2,2. Eu vou retomar aquele exemplo antes da JorgeNet, tá? Eu quero entrar... Muito bom. Fiquem atentos, tá? Eu superei a Jorge Neto. Concorrente vindo fortíssimo. Mas imagina, o Jorge, que é o CEO da JorgeNet, ele é de Belo Horizonte, ele quer entrar no mercado de Belo Horizonte de qualquer forma. E a gente já tem dados mostrando que o mercado de Belo Horizonte para ele é ruim. Porque é muito saturado, porque, enfim, por uma questão de instalação mesmo, operacional, não é legal para ele Belo Horizonte. Só que o Jorge nasceu lá. Então ele quer estar em Belo Horizonte. Eu acho justificável. Tem gente que não vai achar. Eu acho justificável. Entendeu? Então o fator humano ele conta muito. Conta muito. E aí até as campanhas, ó, a cidade de onde a gente veio. Entendeu? Você vai no fator humano. Por isso que o marketing não tem receita de bolo. Não tem, sabe? E você precisa de um cara, de um analista de dados que entenda que, cara,
às vezes, você vai fazer os cálculos ali, vai tudo bater, mas não vai ser a melhor decisão. Até porque nem sempre cabe ao analista de dados tomar a decisão. Isso. Ele alerta, ele indica, ele orienta. Ele avalia. Isso. Mas e tudo depende também do objetivo da empresa. Até porque Com esse isso, cargo né? de conselheiro, entre aspas, ele não é a única função de um analista de dados. Pode ser que precisem de uma lista de todos os clientes ativos desde o dia 7 de fevereiro de 2021. Sei lá, bem específico. Então, é o analista de dados que vai pegar essa lista e passar essa lista. Normalmente é usado para fins de marketing. Mas, se tiver uma demanda um pouco mais específica, também precisa de um analista de dados para saber onde ele vai colher isso, como que ele vai colher, como que ele vai tratar, entendeu? Exatamente. Se for deixar, a gente tem tirar um dia para falar só sobre inteligência artificial. Cara, é um é assunto que rende, extenso. né? Estende. E assim, e é um assunto interessante também. Muito interessante. Fica aí, ó, a abertura de um próximo, da parte 2 desse sabe a gente episódio, fala para falar só de sobre a inteligência Quantidade de artificial. besteira que eu Porque, falei. infelizmente, o nosso tempo aqui já está acabando. Não teve pergunta das caixinhas, não? Não dá tempo, não? Dá tempo não. Então tá bom. Não dá tempo. Pela quantidade de besteira que eu falei, eu não sei se vão me chamar pra mais um, não, hein? Fica no ar aí, se o Jorge não aparecer para mais nenhum Ele foi episódio, ele foi cortado. cortado. Foi cortado, tá, galera? Cair na geladeira. Aí ele do foi Supracast. montar a Jorginete. Ele foi montar a Jorge Tá vindo Neto. forte. Então é isso, foi um prazer enorme receber vocês dois aqui hoje. E fica aí aberto o convite para vocês retornarem aqui, porque marketing, inteligência artificial, Vendas. endomarketing, vendas, pós-vendas, a gente aí já teve tema para 5 episódios, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Então é isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativem as notificações, sigam também as nossas redes sociais. E onde a gente consegue encontrar vocês? No Instagram? Qual que é o arroba de vocês? Meu arroba é Wallace Reis, W-A-L-A-C-E, Reis com 2 S. Vamos deixar aqui embaixo aqui o arroba dele. E o seu arroba, Jorge? É @Jorge Assis X. Com um xizinho no final. Xizinho no final. Xizinho no final. Então é isso, galera. Um abraço e fiquem atentos aí que já já sai o nosso próximo episódio. Tchauzinho! Valeu, galera.